Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao documentário da Memória Assembleiana. Estamos ao vivo para todo o Brasil e conectados ao mundo pelo Facebook, YouTube e LinkedIn. E nesta quinta-feira, 9 de março de 2023, para falarmos sobre a história da Igreja Assembleia de Deus em Uberaba, Minas Gerais, convidamos a professora Sandra Mara Dantas. A nossa convidada é formada em História, com mestrado e doutorado em História Social. Atua na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, com atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tem desenvolvido e orientado pesquisas em teoria da história e história do Brasil republicano, e coordena o programa Residência Pedagógica. A nossa convidada é membro da Igreja Assembleia de Deus, onde já atuou como professora da Escola Bíblica Dominical e atualmente trabalha como mobilização missionária. É colunista do site Radar Missionário e interessada na valorização da história da denominação na cidade, e escreveu a biografia do pastor Arasmindo Pereira da Silva, que preside a Assembleia de Deus em Uberaba há mais de 50 anos. Professora Sandra, seja muito bem-vinda ao documentário da Memória Assembleiana e, primeiramente, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, a paz do Senhor a todos. Obrigada, professor Éder, pelo convite. É um prazer participar, né? E, aliás, eu aproveito aqui para parabenizar por esse canal, pelo alcance, pelo número de inscritos, né? Porque nós precisamos sim valorizar a memória e a história da Assembleia de Deus no Brasil, porque já são mais de 100 anos e eu acho que isso é muito importante. Então, estou aqui para aprender e compartilhar com vocês, será um prazer. Queridos internautas, vocês podem participar conosco, deixando as suas perguntas nos comentários, ajudando na divulgação desta live, compartilhando em suas redes sociais, deixando o like, o joinha, para que nós possamos interagir entre o moderador, a convidada e também você que nos prestigia com a sua audiência. Hoje estamos realizando a live 169 e nós temos as nossas lives todas ali no nosso canal do YouTube, que é o canal do pastor Éder William. Vocês, acessando o nosso canal, inscrevam-se, acionem o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos referentes à memória assembleiana. Clicando na playlists, você tem as lives com todos os nossos convidados e convidadas que têm contribuído de forma significativa para o resgate da memória assembleiana de nosso país. Professora, antes que nós façamos as perguntas especificamente sobre a trajetória assembleiana na querida cidade de Uberaba, nós queremos perguntá-la qual foi a motivação, como surgiu essa motivação no seu coração para que a senhora fizesse essa obra de grande relevância sobre a história assembleiana em Uberaba. Bem, na verdade, isso eu posso dizer que vem desde a graduação, né? Eu me converti no início aí da minha juventude e sempre tive o anseio de ser útil, né, na casa de Deus, trabalhar de modo em que, inclusive, a minha profissão, né, glorificasse a Deus. E eu escolhi, na verdade, desde o meu ensino fundamental, no final do meu ensino fundamental, eu escolhi o curso de História. Te confesso que no princípio eu indagava assim, não, mas de repente na área da saúde eu vou ser mais útil. Mas aí eu pude entender que, na verdade, não é assim, né? Nós precisamos e temos espaço nas diferentes áreas e eu posso ser útil a Deus e ao meu próximo em qualquer área que eu escolhi. Então, eu escolhi História e eu sou natural de Uberlândia, né, que é uma cidade aqui a 100 quilômetros
Uberaba, e naquele anseio, né, de contribuir com a história da cidade, da igreja, na cidade de Uberlândia. Né? Quando terminei a graduação, eu vim morar em Uberaba para trabalho, e aí, daí a oportunidade, né? Até por conta da trajetória da igreja aqui, e o nosso pastor, que é o pastor Erasmo Pereira da Silva, que está presidindo a igreja desde a década de 70, é um dos pioneiros, eu posso afirmar que acredito que ele seja um dos últimos, né, desses homens de Deus aí dos anos 70 e 80, como o pastor Sebastião Rodrigues, o pastor Valdir Vícero, né, que são homens que ele menciona, que ele conviveu, e ele é um desses que ainda está vivo. Aqui na região do Triângulo Mineiro, os demais, mais antigos aqui, já faleceram e ele está vivo, e aí, né, exatamente a oportunidade, essa preocupação com a memória e com a história, né, não só dele, mas da própria igreja aqui, porque eu entendo que é extremamente importante, né, que muitas vezes nós cristãos não valorizamos a história. E nós somos embebidos em história, né, nessa expressão, e inclusive a nossa religiosidade, né, a Bíblia é a parte, né, considerável conteúdo da Bíblia, que é de conteúdo histórico. Nós somos, então, de uma religião histórica. Precisamos, então, valorizar a história. E é nesse sentido, né, de valorizar a história dos diferentes sujeitos presentes dentro da igreja, da ação divina, né, porque o maior propósito é glorificar a Deus. E aí, glorificando a Deus a partir, né, dessas diferentes experiências que os sujeitos que são diferentes também, ao longo desse período, de toda a sua trajetória, vem construindo. Então, nasceu daí, né, dessa preocupação em assegurar que não toda a história, porque eu acredito que não seja possível dar conta de toda a história, mas de assegurar com que alguns aspectos da história da igreja na cidade de Uberaba, e também do nosso pastor aqui, fossem preservadas, para que as próximas gerações entendam, valorizem e aprendam também, né, com esses homens e mulheres que vêm construindo e literalmente, né, fazendo história, vamos dizer assim, nesse sentido de construir a igreja, a denominação, a cidade, a sua própria história, e no propósito maior, que é glorificar o Senhor, glorificar o seu reino. Professora, sobre a sua pesquisa a respeito da igreja de Uberaba, como que se deu a construção da metodologia com as fontes utilizadas, pesquisa de campo, etc.? Sim, sim. Eu, quando cheguei aqui na cidade, né, a igreja tem um relativo acervo, então eu busquei nas fontes, né, eu usei principalmente fontes documentais e as fontes orais, porque fui trabalhar com a documentação existente na Secretaria da Igreja, então a igreja tem, e de muitos membros, principalmente, em princípio, né, os irmãos mais velhos ou mais antigos, famílias que estão na igreja há muito tempo. Então, após a leitura, né, dessa documentação disponível na igreja, eu selecionei alguns dos sujeitos, né, irmãos e irmãs da nossa igreja, liderança, entrevistei essas pessoas e também materiais que as pessoas têm como recordação nos seus acervos privados, fotografias, folhetos, folders, lembranças que foram guardando ao longo do tempo. Então, basicamente, a documentação que eu vou utilizando essa documentação, né, de fontes documentais da igreja, as entrevistas e o acervo privado dos irmãos. Eu até busquei também fontes documentais no acervo no arquivo
da cidade, que notadamente imprensa, o que há publicado ao longo do tempo sobre a igreja. Isso é muito pouco, na verdade quase não existe. Então não fiz menção a esse trabalho. As minhas fontes foram realmente ligadas diretamente à igreja. Professora, agora vamos entrar então exatamente na história da Igreja Assembleia de Deus em Uberaba. Como que se deu a chegada da denominação, especialmente aí no Triângulo Mineiro? Por gentileza, alguns dos nossos internautas possam estar questionando o que significa Triângulo Mineiro. Já nos dê um conceito geográfico, por gentileza aí. Sim. Bem, essa região, né, o Triângulo Mineiro, ele está no oeste de Minas Gerais, e aí eu acho que seria interessante contextualizar, né, a chegada da Assembleia de Deus em Minas Gerais se deu no final dos anos 20, de 1920, porque ao longo dos anos 20 houve uma expansão da Assembleia de Deus pelas várias regiões do país. E em 1927, para ser exato, pelo clima, isso está lá, né, no trabalho na história das Assembleias de Deus no Brasil, o clima Bueno Asa chegou a Belo Horizonte e ali fundou a Assembleia de Deus. Depois, em 31, foi desde Juiz de Fora. Então, isso em Minas Gerais. Essa região em que nós estamos, que é o Triângulo Mineiro, é o oeste de Minas Gerais, então, o extremo oeste. E tem esse nome triângulo porque exatamente, né, a forma geográfica dessa região se assemelha a um triângulo em função de estar entre os rios. Rio Grande, que faz a divisa com São Paulo, e Rio Paranaíba com Goiás. E aí nessa região que foi, inclusive, ocupada ao longo do século XIX e que vai receber, no finalzinho do século XIX, esse nome, Triângulo Mineiro, que estão algumas cidades, essa região do Triângulo Mineiro, ela tem 35 cidades. E uma das mais antigas é Uberaba. Uberaba é uma das cidades mais antigas aqui. E eu posso dizer que a Igreja Assembleia de Deus, ela chega em Uberaba primeiro. Então, o ponto inicial da expansão das Assembleias de Deus se dá em Uberaba. Ela chegou aqui em 1934 por um cabo da Polícia Militar, que era o João Pedro de Lima, que foi transferido da cidade de Piranginho para Uberaba, e aqui não havia, então, a denominação Assembleia de Deus. Ele começou os cultos com a sua família, ele veio com a família e mais um outro parente, e os cultos aconteciam na sua residência, e aos poucos, né, a partir daí, né, de 34, inclusive em 35, em 35, o Ricardo Bergson, né, que é um importante nome na expansão da Assembleia de Deus, chega na cidade para fazer o primeiro batismo e lidera a Assembleia de Deus, inclusive nesse ano de 35, em Uberaba, e a igreja da casa do irmão João Pedro de Lima, foi alugado um salão na região central da cidade. Depois, aumentando o número de cristãos, né, esse salão foi necessário alugar um outro também na região central. E daí veio a aquisição, né, de uma área para a construção de um templo. E sim, né, no início dos anos 40, tá, foi inaugurado um templo próprio, que até os anos 70, até 1970, a Rua Henrique Dias era o templo da Igreja Assembleia de Deus. E a igreja tem lá os primeiros diáconos, os primeiros membros, a primeira convertida aqui na cidade, que foi uma mulher, a Maria Constantina, né? É uma relação desses primeiros convertidos aqui, os primeiros obreiros, uma relação, né, depois do trabalho, né, presidido aí pelo Gustavo Bergson, né, a partir de 35, né, final de 35,
outro pastor, aí chega um pastor efetivo, né, enviado pela convenção para liderar a igreja em Uberaba, que é o irmão Hilário José Pereira, junto com o irmão Florentino Zacarias. Eles ficam aqui no final de 35, 36 e 37. Em 1938, um outro pastor é enviado para cá, né, o pastor João Joaquim de Oliveira, que fica aqui até 1940. Entre 40 e 43, a igreja foi dirigida pelo pastor Joaquim Honório Toches, que foi o pastor que fundou a Assembleia de Deus na cidade de Uberlândia. Então, a igreja Assembleia de Deus chega ao Triângulo Mineiro em 34 em Uberaba, em 37 em Uberlândia. Aliás, né, eu tenho aqui, posso até dizer, né, chega em 37 em Uberlândia, primeiro existe uma família lá, né, que é a família do Antônio Baltazar, que foi de Uberaba, então são os convertidos de Uberaba que vão para Uberlândia e lá iniciam um trabalho, quando o pastor Joaquim Honório Toches, então, chega lá, né, entre 37 e 38, para liderar essa igreja. Na cidade vizinha aqui, né, a cerca de 40 quilômetros de Uberaba, a Igreja Assembleia de Deus, que é a cidade de Conceição das Alagoas, a igreja foi fundada em 37. Em 1938 foi fundada em Ituiutaba pelo irmão João Arantes de Souza. E interessante porque esse irmão ele foi da cidade do Prata para a cidade de Ituiutaba, exatamente para fundar, abrir, né, o trabalho ali, a plantação da igreja ali. O que me leva a inferir que a igreja, né, em 38, ela já existia na cidade do Prata. Ainda que não tenha essa documentação, eu pelo menos não tenho acesso a essa documentação específica quando a igreja é plantada ali na cidade do Prata. Em 1939, a Igreja Assembleia de Deus é plantada na cidade de Araguari, pelo irmão Anésio Baltazar, que também, né, então, daquela família que saiu de Uberaba, chegou a Uberlândia, e de Uberlândia, né, para Araguari. Nos anos 40, no final dos anos 40, no Alto Paranaíba, na cidade de Patos de Minas, porque inicialmente, o que hoje é Triângulo Mineiro, essa distinção, Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, ela é uma distinção que o IBGE fez nos anos 80. Final dos anos 80, nos anos 90. Porque antes era tudo Triângulo Mineiro, né? Então, Patos de Minas, Patrocínio. A cidade, inclusive Iaraxá também. Patos de Minas, então, a igreja é criada em 49 e na década de 50 foi enviado de Belo Horizonte para Araxá um pastor que planta a Igreja Assembleia de Deus em Araxá. Acho que é isso, né? Até aí a senhora está chegando em que ano? Em que ano, em Araxá? Em Araxá chegou em 50. Em 50. Nós temos um personagem importantíssimo. Todos são importantes, né? Todos têm a sua relevância, mas existe um personagem importante que é exatamente o pastor Arasmindo Pereira da Silva. Eu queria que a senhora, antes da gente entrar na era Arasmindo, a senhora explicitasse um pouquinho para nós o cotidiano dos crentes, como que se deu a constituição desse campo ministerial e a relação dos pastores líderes que antecederam, né, o pastor Arasmindo, que está chegando ali na década de 70 e a senhora parou aí na década de 50. Então, estamos agora na segunda metade do século XX. Exato. A igreja, então, foi criada, né, plantada aqui na cidade de Uberaba em 34. Né? Eu falei aí sobre os pastores, né? Foi primeiro o missionário Gustavo Bergson, depois Hilário José Pereira, o João Joaquim de Oliveira e o Vicente Brunelli. Na década de 40, o Joaquim Honório Toches dirigiu a igreja aqui. Entre 40 e 54, passaram por aqui três dirigentes, três pastores, que é o Francisco Miranda, o Brás Rodrigues dos Santos e o Neemias José Inácio. E possível, também não há registro de data inicial e data final, mas eu encontrei um registro do pastor Henrique Leles Conceição,
que presidia a igreja na cidade de Uberaba em 1948, que é, inclusive, o ano em que o pastor Arasmindo se converteu. Né? Ele era um jovem, né, de 17 anos. Na década de 50, como eu disse, né, então, entre os anos 40 e os anos 50, pelo menos 4 dirigentes passaram por aqui. Entre 54 e 60, quem dirigiu a igreja de Uberaba foi o pastor Sebastião Pereira da Silva, um dos pioneiros aqui. Entre 60 e 71, foi o pastor Manuel Pereira da Silva, que aí, em 71, ele permutou com o pastor Arasmindo, que chegou aqui em 71, e preside a igreja desde então. Nesse período, né, então, entre os anos 40, os anos 30 e os anos 70, né, na chegada do pastor Arasmindo, como era a igreja aqui? Olha, eu posso dizer que a igreja teve uma expansão bastante profícua, não sem problemas. Por exemplo, eu encontrei documentação, e aí na imprensa, né, que nos anos 30, em 38, um grupo de cristãos foi preso. Porque a acusação é de que esses cristãos estavam causando uma certa balbúrdia, né, porque os acusavam de fazer. E aí me levou a inferir isso, né, que em um determinado culto, os irmãos orando, alguém se sentiu incomodado e achou que aquilo era uma grande confusão. Então, foi necessário, inclusive, aquele irmão, né, o João Pedro de Lima, que era da Polícia Militar, intervir, né, e falar assim, olha, não é bem assim. O que são os cultos, né? Então, há uma certa animosidade, né, contra os irmãos em alguns períodos, porque as pessoas não entendiam muito bem o que era ser um cristão pentecostal. Mas a igreja sempre ela cresceu bastante nesse período. E a partir de Uberaba, outras cidades do campo, né, em que foram plantadas igrejas pelos bairros da cidade. Na década de 50 foi criado o coral. Nós temos, inclusive, uma irmã que estava presente, ela viva, extremamente lúcida, atua e canta no coral até hoje, desde a década de 50. Então, na sua juventude, né, ela viu o coral nascer e faz, né, e atua até o presente momento. Na década de 60 foi criada a banda de música, algo bem característico das Assembleias de Deus, né, no Brasil, que são os corais e as bandas de música. Aumentando, à medida em que aumentava o número de cristãos, era necessário, né, a consagração de novos obreiros, diácono, presbítero, e abertura. Muitas vezes era aluguel de cômodos, de espaços específicos para que a igreja, né, porque à medida que a cidade também cresceu, tornava-se difícil para esses irmãos se deslocarem de regiões mais periféricas para a região central da cidade, que é onde ficava o templo, né, o templo central. Então, esse cotidiano, né, aí ao longo dessas décadas, foi um cotidiano de lutas e vitórias, na nossa linguagem assembleiana. Então, a igreja, e desde então, né, a igreja sim passou por alguns momentos, né, alguns cristãos em específico passaram por um instante de animosidade com outras pessoas da cidade, mas a igreja sempre foi bastante respeitada nas várias instâncias, setores da sociedade, né, com o poder público, inclusive, de modo que é possível dizer que esse cotidiano é um cotidiano, né, de muitas conquistas, mas também algumas dificuldades. O crescimento, a necessidade, né? Então, como eu disse no princípio, a igreja, os crentes se reuniam em princípio em um salão lugar. À medida em que foi aumentando o número de cristãos, é possível, então, nós percebermos, né, que esse crescimento. Então, sim, um cotidiano de crescimento, de valorização, né, aqui dentro da cidade de Uberaba. Queridos internautas, estamos recebendo a professora Sandra Maradantas, que
tem feito um trabalho muito relevante sobre a pesquisa da memória, o resgate da Igreja Assembleia de Deus em Uberaba, que pertence ao Triângulo Mineiro. Professora, nós também precisamos entrar, então, agora na era Arasmindo, isso, né? Ele tem presidido aí a igreja há cerca de 50 anos. Qual é a idade do pastor hoje? Bom, Arasmindo Pereira da Silva, ele mesmo fala, né, desse nome que é bem diferente, né? É diferente. A criança, quando ele nasceu em 1930, 3 de dezembro de 1930, então ele tem 92 anos. Ele se converteu em 1948, início de 1948, na zona rural da cidade de Conceição das Alagoas, então aqui próximo. Sempre viveu nessa região, presidiu o seu ministério. Ele iniciou o ministério em 1960, quando ele na época, um diácono de Conceição das Alagoas. Ele trabalhou na igreja de Pirajuba, né? E de lá ele foi enviado como obreiro para dirigir a igreja em Monte Alegre de Minas, também aqui no Triângulo Mineiro. De lá ele foi para a cidade de Centralina, a cidade de Tupaciguara, Uberlândia e Ituiutaba. E aí, então, quando estava em Ituiutaba, ele perguntou como o pastor Manuel Pereira da Silva, também Pereira da Silva, mas não tem nenhum laço de parentesco, e veio para Uberaba. Ele chegou em Uberaba, né? E aí eu vou explicar porque estou destacando a data, né? 15 de março de 1971, uma tarde desse dia, 15 de março de 71, ele chegou em Uberaba. Então, na próxima semana, né, comemora aí 52 anos que ele está presidindo a igreja aqui em Uberaba. E essa data, né, ele é bastante cioso, né, do seu ministério, muito cuidadoso com o seu ministério, com toda a trajetória que tem. Então, na próxima semana, inclusive, nós teremos um culto de ação de graças, no dia 15 de março, para celebrar algumas datas que ele considera marcantes em sua vida e ministério. 92 anos de vida, 75 anos de cristão, né, converteu lá em 48, 62 anos de ministério, ele iniciou o pastorado na década de 60, e 52 anos em Uberaba. Então, na próxima semana, a igreja vai se reunir em um culto de ação de graças, né, para celebrar essas datas. Quando ele chegou aqui, a igreja, na década de 70, no ano de 1970, a igreja que ficava na rua Henrique Leles, foi construído um novo templo, como o pastor Manuel Pereira da Silva começou esse templo, também na região central. Isso acho interessante, porque pelo menos em alguns lugares eu não vejo assim, né? A Assembleia de Deus aqui em Uberaba, ela fica no centro da cidade, bem na região central. E naquele instante ele começou a construção desse templo. Quando o pastor Erasmo chegou aqui, o templo estava quase completo, só as obras de acabamento. O pastor Erasmindo, né, então, deu continuidade a esse trabalho a partir de 71. Naquele período consagrou, inclusive, mais obreiros, diáconos, presbíteros, né? E junto, logo um pouco depois, houve porque a igreja, ele é presidente do campo de Uberaba, junto com que agrega a cidade de Frutal, a igreja na cidade de Frutal, também aqui na região, né? Então, há uma relativa autonomia do pastor em Frutal, os dois juntos, né? Então, presidem esse campo. Então, o campo, ele, inclusive, na sua trajetória, ele conta, né, que antes de vir para Uberaba, ele teve um sonho. E nesse sonho, ele estava, né, diante de um campo bastante, né, profícuo, posso dizer assim, que precisava ser cultivado. Então, ele entendeu que exatamente o campo em que ele veio atuar era um campo para expansão.
Então, ele está, né, desde então, em Uberaba, semeando, né, nesse campo, desde a década de 70. O trabalho, né, nós temos, como eu disse, o coral, a banda de música, o trabalho da mocidade, né, que é o MADU, União da Mocidade da Assembleia de Deus e Campo, que é bastante dinâmico, né? Os jovens eles têm feito um trabalho muito dinâmico, com apoio do nosso pastor, e ele tem 92 anos, é uma pessoa extremamente dinâmica, de uma memória prodigiosa. Isso você falou da importância, né, da preservação da memória da Assembleia de Deus. Ele é uma figura histórica, vivíssima, né, extremamente lúcida, e que todas as semanas, né, está presente na igreja, presidindo, administrativamente também, né, toda a gestão, ele faz a gestão junto com os demais obreiros. Os cultos de Santa Ceia, né, que todo primeiro sábado do mês nós temos o culto de Santa Ceia aqui. Ele dirige o culto, 92 anos, e faço questão de mencionar, né? 92 anos, por mais de uma hora e meia, em pé, ensinando, dirigindo, atribuindo oportunidades. Eu posso dizer que é um vigor físico e espiritual. Né? Ele é uma pessoa extremamente ciosa. O que marca o seu ministério é o cuidado com a palavra, com o ensino, né? E o ensino das escrituras. É alguém que ama as escrituras, incentiva muito a leitura da Bíblia, porque ele tem o propósito da leitura anual, né? Então, ele tem 75 anos de crente. Você pode ter certeza que ele já leu a Bíblia, no mínimo, eu digo no mínimo, porque eu tenho certeza que foi mais, 75 vezes. Né? Então, é aquela pessoa, inclusive, pastor Éder, eu costumo dizer que quando crescer, eu quero ser como ele, porque aquela pessoa tem assim, uma memória fotográfica, ele diz o texto, ele sabe exatamente, ele gosta, principalmente da tradução revista e corrigida, é a que ele mais gosta. Né? Então, ele tem essa tradução, assim, os textos bíblicos que ele recita, ele está sempre recitando assim, pela memória, né? Literalmente. E é alguém que é um espelho e inspiração para as gerações, desde os mais jovens aos mais velhos, aos mais maduros. Né? Ele, aqui na igreja você tem os netos, ele está apresentando os bisnetos, né, daqueles irmãos que, quando ele chegou aqui, eram irmãos que que tinham seus filhos pequenos, ele está apresentando os bisnetos, fazendo casamento de pessoas, de pessoas assim, eu casei o seu pai. Então, ele está vendo, nesses 50 anos, ele está vendo o fruto das suas mãos, eu posso afirmar assim. Né? E é uma pessoa, né, que, como eu disse, né, daqueles pioneiros aqui da região, que está vivo, tem visto o fruto desse trabalho. Foi ele, inclusive, que criou aqui na região do Triângulo, incentivou a criação da Comadetrim, que é a Convenção de Ministros da Assembleia de Deus do Triângulo Mineiro. Ele foi o fundador, presidente, e hoje, né, os pastores da Comadetrim o tem como presidente de honra, pelo trabalho prestado aqui ao longo desse tempo. Que não são só 52 anos, né? Na verdade, né? Desde a década de 60, como pastor aqui, na região. Eu lembrei agora, professora Sandra, do que disse a saudosa historiadora Emília Viotti da Costa. Um povo sem memória é um povo sem história. E nós queremos louvar a Deus pelo seu trabalho, pela seriedade da sua pesquisa, pelo grande legado que a sua contribuição tem deixado agora aí, uma lacuna que foi preenchida com a sua literatura, de grande importância. Os nossos internautas, se tiverem interesse de conhecer, de se aprofundar, de fazer a leitura, é possível
professora Sandra, por gentileza, nos passe essas informações aí, porque me aguçou aqui em mim, alguns internautas também, o interesse de estarmos conhecendo de forma mais detalhada a linda história assembleiana em Uberaba. Ah, sim, é possível. Aqui, né, ó, aqui, acho que assim fica melhor a visualização aqui, né? Aí, tá ótimo. Isso, né? Nesse livro, Meus Caminhos em Cristo, ele é uma parte, né, da biografia do nosso pastor, do pastor Erasmino Pereira da Silva. Então, Meus Caminhos em Cristo, né? Aí é o nosso subtítulo, Caminhos Trilhados e Sementes Lançadas pelo pastor Erasmino Pereira da Silva. O objetivo, né, foi tratar mesmo da trajetória dele. Mas, para isso, e aí, né, é algo, né, característico do historiador, né, sou historiadora de formação. Então, para que pudesse abordar a trajetória do meu pastor, eu fiz todo um trabalho de levantamento, de contextualização, na verdade, acerca da história da Assembleia de Deus no Brasil, como a igreja é plantada aqui, depois como ela é plantada em Minas Gerais, no Triângulo Mineiro, aí sim o nosso personagem, né, adentra todo esse contexto. Então, as duas primeiras partes do livro são exatamente essa recuperação dessa trajetória da Assembleia de Deus no Brasil, em Minas e aqui em Uberaba. E aí, os capítulos, né, em que trata especificamente aqui da vida do pastor, da sua infância até esse século XXI. E eu posso dizer que esse livro foi escrito a 4 mãos, porque ele acompanhou todo o processo, né? Foi um trabalho, principalmente da biografia dele, foi com história oral. Então, o leitor poderá encontrar os excertos, que são as citações literais, né, do seu relato, da sua vida, das suas dificuldades, porque uma vida humana, e hoje, né, pastor Erasmino, eu sou uma pessoa extremamente admiradora dele, né? Então, seria muito mais fácil falar do pastor. Mas, como eu disse, a vida humana ela tem várias facetas, múltiplas dimensões mesmo. Então, é esse homem, pastor, pai, homem, o homem, o advogado, o ser social, o ser político e o ser espiritual. Então, tentando dar conta dessas diversas dimensões e das suas alegrias, porque não foram somente, né, ao longo de toda essa trajetória, também muitas frustrações, e ele foi extremamente aberto em falar sobre isso. Então, o livro trata, né, de alguns desses aspectos. Ele mesmo diz, é tanta coisa que eu vivi que não é possível tornar tudo isso em palavras. Então, é uma seleção de experiências ao longo da vida, experiências ministeriais, pessoais, aqui estampadas. E, por último, alguns relatos, né, de pessoas que ao longo desse tempo têm convivido com ele. Além da família, o pastor Erasmino tem 4 filhos, hoje ele é viúvo, ele ficou viúvo em 2007, é maravilhoso ouvi-lo falar sobre a esposa. Eu acho que eu sempre digo que os jovens precisam aprender muito com ele sobre isso, sabe? A forma do relacionamento que ele construiu com a esposa. Aquele que está desejando casar, ler e aprender com ele, sabe? Então, alguns relatos de pessoas, além de familiares, pessoas, né, que conviveram com ele, né, não só em Uberaba, mas em outras cidades da região, porque, como eu disse, ele pastoreou outras cidades. Né? Então, é possível conhecer um pouco, ressalto, um pouco da história da Assembleia de Deus em Uberaba e um pouco da trajetória do pastor Erasmino aqui, também, né, aqui no livro Meus Caminhos em Cristo. E como podemos adquirir o livro, professora? Pela igreja, na igreja, né? Eu posso passar o endereço da igreja, solicitar, né? Então, é possível, aqui
aqui na cidade nós temos, né, disponível a igreja, é o ponto de disseminação aqui. Então, a pessoa interessada pode entrar em contato com a igreja, né, com a secretaria da igreja, para adquirir o livro. Professora, alguma pergunta que eu não fiz? Esse é o momento das suas considerações finais. Fique à vontade. Eu só tenho a agradecer de falar um pouco, né, dessa trajetória da Assembleia de Deus aqui, e que, a meu ver, né, exatamente por esse tempo que a igreja está aqui, né, quase mais de 80 anos, né, desses mais de 80 anos, 50 ao pastor Arasmi Mendoá preside. Então, não é possível desvincular, né? Cada um, ao longo dessa trajetória de 80 e poucos anos, cada um dos pastores que aqui estiveram, né, todos eles contribuíram, e não só eles, mas também os diferentes sujeitos aqui, cada membro, e aqui me fez lembrar, inclusive, do irmão Gonçalo Pereira dos Reis, que foi um dos primeiros crentes aqui, que chegou na cidade, morreu com 101 anos, em 2016, e se converteu aqui ainda na sua juventude. Lá, ele é aquela pessoa da relação dos primeiros crentes, né? E que viu essa igreja nascer, crescer, se desenvolver e contribuiu também. E algo que eu sempre gosto de pensar é que nós falamos muito dos nomes dos pastores, que são extremamente relevantes, mas a história da Assembleia de Deus em Uberaba e a história da Assembleia de Deus no Brasil tem muitos anônimos para nós, mas conhecidos para Deus, que são extremamente importantes nesse processo da igreja sendo fortalecida. Né? Não é a defesa do nome, né? Mas é a glória de Deus, o reino de Deus que precisa ser expandido, e cada um tem colaborado na Assembleia de Deus de Uberaba e do Brasil, eu acredito exatamente, né? Cada um tem colaborado para que Deus seja glorificado e que o nome do Senhor Jesus chegue a esses diferentes pontos do país e além, né? Então, assim, as minhas palavras nós precisamos sim valorizar a história de cada um dessas assembleias, dos diferentes tempos e lugares, né, em que a Assembleia de Deus tem se construído e contribuído para a expansão do reino de Deus nessa terra. Professora Sandra, por gentileza, pode continuar. Eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer o convite, o seu amado convite, essa oportunidade de falar um pouquinho, né, da importância dessa valorização. Você percebeu, né? Eu sou aquela, nossa, começo a falar, falo muito, mas foi sim um prazer participar aqui, puder contribuir, né? Sempre, né, estar disponível para isso. Então, muito obrigada, pastora Derlília, pelo convite, né? Aqueles que se interessarem, né, estou aqui também disponível, né, a dialogar e aprender um pouco mais. Muito obrigada por essa oportunidade mesmo. Bem nesse estilo assembleia. Obrigada pela oportunidade. Professora Sandra, por gentileza, qual o nome da saudosa esposa do pastor Arasmindo? Luzia Roseta da Silva. Luzia Roseta da Silva. Como ontem foi o Dia Internacional da Mulher, eu quero deixar aqui registrado, então, uma homenagem póstuma à memória da saudosa irmã Luzia, que dorme no Senhor, e os nossos parabéns a todas as mulheres assembleanas do Brasil, e especialmente da Igreja Assembleia de Deus em Uberaba, representada pela pessoa da professora Sandra, que fez um notável trabalho de pesquisa, de resgate da memória da nossa igreja no Triângulo Mineiro. Infelizmente, chegou ao fim mais um documentário da memória assembleiana. Agradecemos à professora Sandra pela brilhante entrevista e agradecemos, sobretudo, a você, internauta, que ficou até agora nos brindando com a sua audiência. Aguardamos a todos e a todas na próxima quinta-feira, dia 16 de março, quando receberemos o jornalista Felipe Almeida para falar-nos sobre a história da Igreja Assembleia de Deus
em São Carlos, cidade do interior paulista. Um forte abraço, a paz do Senhor e até a próxima semana, permitindo Deus.